Pronto, agora vai. Pronto. Pronto, agora conseguimos ver tudo. Então, vamos lá, gente. Vamos falar de gripe de Covid. Em Brasília, no Brasil todo, né, a gente tem sempre o surto de gripe, né, que é a gripe sazonal, que é um período específico que todo ano tem. E, exclusivamente esse ano, a gripe teve um pico maior do que nos últimos anos. E, além disso, a gente teve também um aumento significativo nos últimos dias, assim, isso é coisa de semana mesmo, dos casos de Covid, né, com essas novas variantes, principalmente a Omicron, que transmite muito. E são doenças muito parecidas, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente está e como prevenir essas doenças, principalmente como lidar nesse ambiente de pandemia que a gente está vivendo, com doenças parecidas e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que destacar a importância da vacinação, né? A gente teve uma força-tarefa muito grande nos últimos anos, nos últimos meses, para desenvolver a vacina, e, assim, é um mundo pré e um mundo pós-vacina, né? Antigamente a gente lidava cientificamente assim com as vacinas de um jeito e agora a gente lida de outro jeito, porque todas as indústrias, todas as empresas, todo mundo colaborou de uma forma muito mais intensa nesses dias, e o avanço tecnológico da parte da ciência para a vacinação aumentou muito. Então, assim, é muito importante. A vacina, pessoal, não é um bicho de sete cabeças, né? A vacinação, ela existe já tem muito tempo, os princípios são os mesmos, os princípios da vacina para a Covid são os mesmos de todas as outras vacinas também. Agora a gente tem mais um outro tipo, que é conseguir fazer a vacina com RNA mensageiro, que é uma novidade. E não tem grandes riscos. O que a gente tem de risco especificamente para a vacina de Covid, né? Algumas contraindicações que a gente tem. Então, primeiro, quem deve se vacinar? Todo mundo, né? Desde quando a gente é bebezinho, a gente já começa recebendo 2 vacinas, de hepatite B, a BCG, e a gente tem todo aquele esquema vacinal da infância, principalmente no primeiro e segundo ano de vida, e a sepultura de vacinação sempre existiu. Então, todo mundo tem que se vacinar, sim. A gente previne muito mais as doenças tomando a vacina. Os riscos de você ter uma complicação ou de você ter alguma comorbidade tomando a vacina é menor do que sem tomar vacina, né? Porque é para isso mesmo que ela serve. Então, especificamente a vacina de Covid. Quem não pode tomar? Quem tem um histórico de reação alérgica muito grave, não é aquela reação alérgica que picou um bichinho no pé e aí o pé inchou. Isso não é uma reação alérgica grave. Uma reação alérgica grave é aquela que tem um quadro de anafilaxia, que fecha a glote, que causa internação. Esse que é um histórico de reação alérgica grave. Essas pessoas não podem tomar vacina de Covid, nenhum dos tipos de vacina. Quem também não pode? Quem tem história de trombose venosa ou arterial muito importante. Então, aquele paciente que teve um TEP, né, que inclusive é uma das complicações do COVID, aquela pessoa que é um problema no pulmão, ou uma pessoa que teve uma trombose importante, um AVC, alguma coisa assim. Agora, sobre coisas específicas, né? Idade. Quem tem mais de 12 anos, todo mundo pode vacinar. Quem tem menos, por enquanto, não. Hoje, no Brasil, o Ministério da Saúde está propondo expandir a população que toma vacina para essas crianças, né? De 2 a 11 anos. Mas ainda não estão vacinando, mas tem, sim, um planejamento do Ministério da Saúde em vacinar essas pessoas. Então, vocês aí que têm filhos, que têm parentes, sempre lembrando que ainda a gente não está vacinando quem tem menos de 12 anos. E para grávida, a gente não pode dar dois tipos de vacina ainda, porque tem um riscozinho dessas comorbidades de trombose e tudo mais, que é a AstraZeneca e a Janssen. Então, a gente pode dar só 2 vacinas no Brasil, a Coronavac e a Pfizer. Então, eu falei um pouquinho das contraindicações de vacina para Covid. Vou falar um pouquinho da vacina para gripe. A gente tem ela todo ano, né? Anualmente a gente tem essa vacina. A população que fazia uso era mais os idosos. Hoje todo mundo pode vacinar. E a gente tem 2 tipos de vírus principais, assim, causando a gripe, além do Covid, né? Que é o da influenza e o vírus sincicial respiratório. A vacina para a gripe, o que tem no SUS, né? É a trivalente. O que é isso, trivalente? É que ela pega 3 tipos de vírus diferentes.
Esses três, dois é do A e um é do B. E um é do B. Eu até escrevi errado aí, tá trocado. Mas quando a gente vê, né, na televisão, surto de gripe H1N1, H3N2, esses são os vírus que causavam a gripe, assim, desde quase sempre, né? Só que tá tendo um grupo maior de incidência desses vírus. Mas, assim, é a gripe de sempre, não é uma variante diferente, é isso que a gente tem. Então, a trivalente já cobre esses tipos de vírus. Quer dizer que eu não vou pegar? Não quer dizer que você não vai pegar. Talvez você pode pegar uma gripe com esses vírus mesmo tomando a vacina. Mas o risco de ter uma síndrome respiratória grave, que precisa internar, que precisa entubar, que vai dar falta de ar importante, é bem menor, assim como a vacina para o Covid. Esse outro vírus essencial respiratório, a gente não tem vacina, ele é mais grave, mas ele é bem mais raro. Tanto é que eu acho que quase ninguém vai conhecer. E para a Covid, como eu falei, a gente tem 4 vacinas hoje, que é a Pfizer, a AstraZeneca, Coronavac e Janssen. Então, a grávida não toma a AstraZeneca e não toma a Janssen. Mas a Pfizer e a Coronavac, elas podem tomar. E o esqueminha de reforço que a gente está fazendo hoje é esse de baixo aí dessa figurinha a vermelhinha com cinza, né? As pessoas vão fazer o esquema primário, independente de qual seja. Então, a Pfizer é 2 doses, a AstraZeneca é 2 doses, a Janssen foi 1 dose, né? Alguns lugares fazem 2, Coronavac 2 doses. E aí vai fazer uma dose de reforço depois, cerca de 6 meses. Então, a Pfizer vai fazer com a Pfizer, a AstraZeneca com a AstraZeneca e Janssen com Janssen. Só de Coronavac, que preferencialmente não vai usar a Coronavac novamente. Então, o que a gente está fazendo é dando a Pfizer, que é essa que eu falei de RNA mensageiro. Por quê? Ela é menos eficaz? Não, mas como reforço, a Pfizer se mostrou melhor do que a própria Coronavac para fazer reforço. Então, é esse o esquema. Então, como eu sei que eu estou vacinado? Tomei 2 doses e tomei o reforço. Por enquanto, é isso que a gente tem. Pode mudar? Pode. Pode mudar amanhã? Pode mudar amanhã. Pode mudar daqui a 6 meses? Pode mudar. Tá bom? Beleza. Sobre vacina, acho que todo mundo entendeu. Vacina é uma coisa boa, não tem risco maior do que pegar Covid. Então, muita gente fala assim, não vou tomar vacina porque aconteceu tal coisa, pessoa que tomou vacina, aconteceu isso, isso e aquilo. Ou aconteceu a trombose lá, né, que eu comentei. Só que o risco de ter essas doenças pegando o Covid é muito maior. Então, assim, a gente orienta mesmo que tomem a vacina. Não confiem, né, em informações que não vêm de profissional de saúde, que não vêm exclusivamente também dos médicos que estão ali trabalhando com isso, né? A gente vê, às vezes, algumas pessoas mal orientadas, né, que são da saúde, mas não estão tão por dentro, e acabam trazendo informações desatualizadas ou erradas. Mas beleza, sobre vacina é isso. Então, agora sobre o uso de máscaras, né? A gente ainda precisa usar máscara, porque aqui no DF a gente sabe que o governador já falou que a gente não precisa usar no meio externo, isso é verdade, como é que é? Então, eu peguei essa última atualização lá do CDC, que é uma organização lá dos Estados Unidos, e eles são os que mais conhecem, assim, dessas doenças infecciosas, eles estudam muito isso, e como é que é lá, e por que a gente está se baseando lá, né? Eu vou explicar um pouquinho. Lá, no ambiente externo, que é público, no parque, na rua, você não precisa usar máscara em ambiente externo mais, porque mostrou que não está fazendo tanta diferença. E no Brasil também, né? A gente vê que depende em que momento da pandemia que cada lugar está, mas aqui em Brasília a gente não precisa usar. E realmente, você não precisa usar. Agora, em ambiente fechado, é diferente no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, ele é obrigatório para só quem não é vacinado. E quem é vacinado é preferencialmente usar, mas não é essa coisa obrigatória. Aqui no Brasil ainda é obrigatório. Então, todo ambiente fechado que vocês forem, vocês precisam estar usando máscara. Principalmente em que contexto? O contexto que lá nos Estados Unidos também é obrigatório, que é quando? Quando é um lugar fechado, que é de uma área de transmissão muito alta, né? Quando é um ambiente externo muito, muito lotado, então, às vezes, é um show, que é um ambiente externo, mas está muito cheio, está muito lotado. Então, o risco de transmissão daquela doença ali é muito alto. Então, eu vou usar máscara, né? E quando a gente tem contato muito próximo com pessoa que não está totalmente vacinada. Então, a gente tem que usar a máscara preferencialmente. Lá nos Estados Unidos é obrigatório só nessas circunstâncias, no Brasil
É isso, mas qualquer lugar fechado. A gente tem que usar máscara, tá? E meio de transporte também é obrigatório. Então, a gente, às vezes, está no ônibus, vê alguém que está comendo ali, e aí acaba ficando sem máscara, e aí passa o resto da viagem sem máscara. É proibido, gente. Vocês precisam usar máscara, tá? Hoje, um dos principais lugares de transmissão de Covid é transporte público e eventos domésticos, assim, né? Na casa de alguém, quando a pessoa sai e encontra, assim. Não é mais tanto, por exemplo, em igreja, que está cheio de gente, ou na escola, ou nesses lugares, principalmente nessas situações. E eu quis ressaltar isso daqui, que saiu uma notícia, né, que o CDC vai voltar a recomendar o uso de máscara em local fechado nos Estados Unidos. Então, quer dizer que, por mais que eles, lá nos Estados Unidos, eles são um pouquinho mais maleáveis com isso, a tendência é de voltar um pouquinho atrás nessas coisas. Então, assim, mesmo a gente aqui tendo uso de máscara em lugar aberto livre, a gente tem que tomar muito cuidado, porque até os países que estão sendo um pouco mais maleáveis com isso estão querendo voltar atrás em alguns momentos. Tá, e aí, quais são os principais sintomas do COVID, da síndrome gripal, do resfriado, da gripe por H1N1, por H3N2, por hemófilos influenza, por vários vírus que a gente tem, né? São muito parecidos, né? E para a gente evitar inicialmente, a gente precisa ter uma imunidade adequada. O que é uma imunidade adequada? É a quem estimula muito o seu corpo para produzir anticorpos. E como que eu faço isso? Dando energia para ele. Como é que eu dou energia para ele? Com uma alimentação saudável, né? O ozinho ficou cortado aí. Estimulando ele com aquele estado inflamatório mínimozinho que é bom, que é quando a gente pratica atividade física, libera hormônios também. Com a saúde mental, né? Quando a gente está muito estressado, quando a gente está muito ansioso, a gente tem a nossa imunidade diminui. E com o sono adequado, com a higiene do sono. O que é a higiene do sono? É você ter um horário certo para dormir, é você não dormir mexendo no celular, é você não dormir assistindo televisão, usar a cama só para dormir, não ficar cortando o sono toda hora, dormindo de dia e um horário X, um horário Y. Então, essas são as principais medidas para melhorar a imunidade. Ah, eu tenho que tomar uma vitamina, tenho que tomar vitamina C, vitamina não sei o quê. Bom, isso daí é uma coisa que não tem tantas evidências de melhora. E o que mostram, que os estudos mostram, é que a maioria das pessoas já tem o tanto de vitamina necessária para manter a imunidade boa. Mas a gente não sai por aí pedindo exame para todo mundo para ver se a imunidade está boa. Então, vez ou outra tomar uma vitamina C não é uma má prática, mas também não é uma coisa, não é uma má prática não tomar, entendeu? Então, assim, o que a gente sabe que melhora mesmo são hábitos de vida mesmo. Então, assim, se você quer melhorar a sua imunidade, vamos parar de comer comida inflamatória, vamos diminuir um pouquinho o açúcar, a bebida alcoólica, vamos começar a fazer uma caminhadinha aí, pelo menos uns 30 minutos todo dia. Então, essas são as principais formas de melhorar a nossa imunidade. E quais são os sintomas? Voltando lá nos sintomas, né? É a febre, a fadiga, a tosse, a coriza, a dor de cabeça, aquela dor no corpo, aquela dor no pescoço, na nuca, dor de garganta lá dentro. É aqueles... eu falo que é sintoma de gente doente. Quando a gente está doente, a gente sente isso, né? Só que aqui eu trouxe um quadrinho só para vocês entenderem como parece todas as doenças. Não tem como muita gente falar o que é o quê. É muito parecido os sintomas. E, assim, são sintomas muito inespecíficos, né? A gente sabe que a pessoa está gripada, mas a gente não consegue definir pela clínica dela se ela está com Covid, com resfriado, com gripe. A gente não fica toda hora pegando essa tabelinha aí, circulando e vendo assim, não, essa pessoa está com febre, tosse, dor e dor de garganta, isso aí é Covid. Não dá para a gente definir muito bem, né? Então, a gente acaba ficando muito sem saber o que é a gripe. Mas isso influencia? Não influencia, gente. O tratamento para as três doenças, para resfriado comum, para gripe, para Covid, é o mesmo, tá? A infecção por Covid leve, né, que são esses sintomas, é tratar os sintomas. Então, assim, se você tem coriza, eu vou te dar um remédio que melhora a coriza.
Se você tem dor de garganta, vou te dar um remédio que melhora a dor de garganta. Assim como na gripe, assim como no resfriado. A gente não tem um tratamento específico. O que a gente tem hoje é um tratamento específico para alguns vírus da gripe, mas ele é proposto só para quem é muito, muito grupo de risco. Então, é gente que é imunossuprimido, por exemplo, alguém que tem infecção por AIDS, ou alguém que faz algum tratamento medicamentoso com um remédio que diminui a imunidade, ou uma pessoa muito idosinha, com mais de 60 anos, ou mais de 80 anos, principalmente, esses vão receber esse remédio, que é o Tamiflu, um exemplo, né, dessa medicação. Mas, no geral, não tem um tratamento específico. Ah, preciso tomar azitromicina? Não, a azitromicina é um tratamento, porque, né, que a gente vê muito. A azitromicina é um antibiótico e é tratamento para pneumonia, que é uma complicação, pode ser uma complicação dessas doenças. É como se, assim, você foi infectado por um vírus que te deixou mais fraco, e aí, porque ele deixou você mais fraco, uma bactéria aproveitou e entrou ali. Mas todo mundo tem isso? Não. Na verdade, pouca gente tem isso. Por isso que a gente orienta não tomar. Ah, mas qual o problema? Eu posso tomar azitromicina. O problema é que lá na frente, se um dia você tiver uma infecção de verdade, por uma pneumonia mesmo, a azitromicina, que era um remédio que ia tratar, não vai mais tratar. E aí você vai precisar usar um antibiótico muito mais forte. Sem falar que, lá na frente, a pneumonia que ia ser causada por um vírus normalzinho, vai ser agora causada, desculpa, por uma bactéria normalzinha, agora vai ser uma bactéria super forte, vai ser super difícil de você destruir, você vai precisar fazer remédio antibiótico na veia, não vai dar para ficar em casa tomando, vai ser muito pior. Então, por isso que a gente orienta não tomar azitromicina. Não tem estudos que comprovem que outra medicação melhora o COVID específico. Então, é mesmo tratar os sintomas, e se for grave, é um acompanhamento no hospital, que é com outras coisas. Aí sim, às vezes a gente vê que tem uma pneumonia associada ao COVID, aí a gente entra com antibiótico, aí entra com azitromicina, aí entra às vezes contra antibiótico e tudo mais, tá? Assim como se fosse na gripe também, caso ela ficasse grave e tudo mais. Então, beleza, estou sentindo esses sintomas, o que eu vou fazer? Primeiro passo é não se desesperar, né? A maioria dos casos realmente são leves, e o que a gente está vendo pós-vacina é que a gente está tendo uma incidência muito grande de COVID, mas está bem menor as complicações. Claro, né? Se a gente aumenta muito a infecção, tem mais chance de aparecer gente com a forma grave da doença. Mas ainda assim, o que a gente vê, vocês podem até pesquisar, assim, COVID, gráfico, morte, COVID, gráfico, novos casos. É uma desproporção mesmo. Hoje, o número de internações e morte não está tão condizente com a incidência aumentando, mas vai aumentar, só não vai aumentar da mesma forma. Então, vamos continuar mesmo com as medidas de restrição, com muito cuidado, tá bom? Para a gente evitar piorar essa pandemia de novo. E aí, primeiro passo, não se desesperar. Depois, vocês vão procurar um profissional de saúde, né? Pode ser quem está mexendo muito com isso de verdade, né? Quem são essas pessoas? É o enfermeiro e o médico, né? Tem outros profissionais de saúde que não estão tão por dentro, então prestem muita atenção com isso, gente. Procurem um UBS, né, com a Unidade Básica de Saúde, procurem um pronto-socorro de um hospital, principalmente a UBS, para a gente não lotar os hospitais, porque o que a gente vê é que os hospitais pronto-socorro estão ficando muito cheios de pessoas que estão com síndromes gripais, que vão ser resolvidos ali com uma coisa, remédio para casa, tranquilo, e aí, às vezes, uma pessoa que está ali passando super mega mal, às vezes está com uma doença super grave, que tem que internar, vai ficar esperando um tempão, porque tem um monte de outras fichas na frente. Então, deem sempre preferência para a atenção básica, que é o médico do postinho, tá? Se vocês forem usar o serviço público. Outra coisa que vocês precisam fazer é avaliar, né, a necessidade de uma testagem, né? O que a gente está vendo em alguns países do Brasil, né? Principalmente ali em São Paulo, no público. Tá acabando os testes, não tá tendo mais teste. Os testes, o pessoal tá fazendo teste e tá saindo, assim, depois de muito tempo. Uma pessoa faz um teste ali dia 27, 22 de dezembro e tá saindo resultado agora. E aí, para que esse teste? Não vai servir para nada, né? A pessoa já passou o tempo, não vai servir para nada. Então, assim, avalie mesmo a necessidade de um teste. Eu vou orientar aqui para vocês, no próximo slide, um pouquinho sobre essa questão dos testes e tal. Se você está gripado, você não trabalha, não tem, ou trabalha de home office, ou começou sintomas há um tempinho atrás, mas já está no final de semana, não sei como é que é a vida de vocês, né? Mas avaliem se realmente vocês precisam fazer o teste. Às vezes vocês cumprem já o tempo de isolamento
em casa mesmo, sem precisar testar, sem precisar saber que teve. Vai me dar alguma coisa? Não vai. Se você descobrir que você está com Covid, vai ser só para você saber mesmo. Mas não vai me dar muita coisa, tá? Beleza. O que mais eu preciso fazer? Eu preciso repousar e descansar, né? Eu preciso melhorar meu sistema imune. Eu estou com uma doença, meu sistema imune está todo trabalhando. Então, eu preciso descansar para que ele não gaste, para que minha energia não seja gasta com outras coisas, para que toda a minha energia seja gasta ali lutando contra uma doença. Vou avaliar a necessidade de uma medicação. Ah, tô assintomático. Então, não preciso tomar nada. Tô com sintoma? Aí, tudo bem, vou tomar remédio para sintoma. Mas fiz o teste, Rafael, fiz um teste, deu positivo, mas eu não tô sentindo nada. Tem que tomar alguma coisa? Não tem, gente. Um teste positivo sem sintomas é só um teste positivo, tá? E aí a gente vai fazer só o isolamento para cumprir mesmo o que os estudos estão mostrando, para não passar para outras pessoas. E vou ficar bem, 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 tá bom? Não se preocupem com isso. E, por último, manter o isolamento social, né, gente? Assim, principalmente, a gente tem que manter o isolamento social hoje, mas, assim, considerando você que tá com sintoma, aí é mais ainda, né? Não precisa nem falar sobre isso. Só um detalhe, gente. Existe, sim, diferença em quem está vacinado e quem não está vacinado. É muito mais ok você compartilhar ambientes fechados, e igual eu mostrei naquele slide lá dos Estados Unidos, comparando com o Brasil. Você compartilhar ambientes fechados, sem máscara, com pessoas, não, com pessoas vacinadas. Mas se tiver um que não está vacinado, é o suficiente para contaminar todo mundo, tá? Então, assim, a vacina vai ajudar a gente se você está incomodado com isolamento social e tudo mais. Claro que vacinou, vou fazer uma festa com todo mundo. Não, não é desse jeito. Mas, se a gente for aumentando as pessoas vacinadas, a gente vai diminuir os casos graves, a gente vai considerar a Covid uma doença bem mais leve e a gente vai ficar mais tranquilo, né? Como a gente está vendo agora já. Beleza. Isso aqui é uma notícia fresquinha sobre o isolamento, eu vou explicar para vocês. Saiu ontem, o Ministério da Saúde atualizou a forma de fazer isolamento. Rafa, fiquei doente, estava com dias de sintoma, estava muito sintoma, eu precisava ir no médico porque o trabalho, eu precisava pegar um atestado, porque eu não estou dando conta de trabalhar assim, e não é home office, eu estou com medo de passar para as pessoas. Acabei fazendo um teste. Fui na consulta, peguei remédio, fiz um teste, veio positivo. E aí, como é que é o isolamento? Ou fiz o teste sem consulta, o médico não me orientou nada, ou fui no médico que estava muito, muito, muito rápido, não me orientou direito o isolamento, deu um atestado lá e pronto, não me falou nada. Como é que está sendo o isolamento hoje? Se o seu teste, aqui no Brasil, né? Se o seu teste veio positivo e você está com sintomas, você vai ficar em casa. Deu 5 dias, deu 5 dias do começo dos sintomas até o quinto dia e você já está sintomático, você pode já sair do isolamento, tá? Mas o que o Ministério da Saúde diz é que você precisa de um teste negativo para isso. Então, assim, tô vacinado, tô sem sintoma, deu 5 dias, vou fazer um teste e não preciso mais cumprir isolamento. Beleza, tô vacinado, tô sem sintomas, mas não tenho dinheiro para fazer outro teste, meu plano não liberou, no público está muito difícil de fazer o teste, eu espero mais 2 dias. Não preciso de teste, estou assintomático e vacinado, 7 dias. Beleza. Agora, se deu 7 dias e eu ainda estou com sintomas, aí o que eu vou fazer? Se eu não puder fazer o teste, vou continuar até os 10 dias. Se eu puder fazer o teste, eu vou fazer. Se vier negativo, ok, estou com sintoma, mas estou com teste negativo. 7 dias, não preciso mais me isolar. Agora, o teste veio positivo, aí eu vou continuar com o isolamento até os 10 dias. Agora, começou o sintoma dia 1, deu 10 dias de sintoma, independente de teste, independente de sintoma, independente de vacina, eu não preciso mais fazer aquele isolamento mais radical de quem está infectado, tá bom? Fica bem confuso, gente. São muitas informações, são muitas coisas diferentes, muitas possibilidades. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, eu vou explicar melhor, né? Porque às vezes a gente fala de um jeito que alguém não pode entender. Mas é isso, gente. Eu tentei ajudar vocês aí e a gente está vencendo essa pandemia, tá? A gente está tendo
um surto novo. Hoje, assim, se você for em qualquer pronto-socorro de qualquer hospital, eles vão falar que 60%, 70% dos atendimentos é gripe. Em clínica também, clínica popular, assim, né? Ou postinho, tá tendo muito. A gente está ainda aqui em Brasília vivendo uma mudança de clima, né? Que faz sol e chove, esse clima aumenta as reações alérgicas, a gente fica mais alérgico, fica mais gripado, e aí junta resfriado comum, junta o surto de gripe, junto a pandemia. Então, assim, tomem muito cuidado, se orientem, tirem dúvidas. Se vocês quiserem me mandar mensagem na rede social, vocês podem me mandar, tá? E é isso. Agora, quem tem alguma Ah, dúvida pode me mandar. temos Manda. muitas perguntas muito legais. Eu vou começar da última, que tem a ver com esse último slide, que é: Tá. mas e se depois dos 10 dias eu manter os sintomas, eu posso sair? Como assim, né? Tipo, pode desconsiderar que você está contaminando as outras pessoas, é isso? Você vai se consultar com o médico, tá? Ah, Porque, bom. assim, depois de 10 dias, a chance de você estar sem sintomas é muito baixa, tá? A chance de você continuar com sintomas é muito baixa. Então, isso quer dizer que você está tendo uma persistência dos sintomas. Claro que uma tossezinha refratária que já está seca, não é aquela tosse produtiva, com catarro, já é aquela tosse mais seca, que parece ser mais uma tossezinha alérgica, ou às vezes um incômodo no peito, ou às vezes alguma coisa assim, é normal. Agora, se você ainda está com muito nariz escorrendo, se você ainda está tendo febre, aí quer dizer que está evoluindo, que está persistindo muitos sintomas mais importantes de infecção. Aí você precisa procurar o médico de novo para avaliar, né? Se às vezes você pegou uma pneumonia também, entendeu? Perfeito, perfeito. Até a gente tem uma pessoa que está tomando o mesmo antibiótico de pneumonia, e é isso, tem que ir no médico quando a coisa parece não melhorar, né? Eu acho. Isso. O doutor é você, eu tô aqui dando opinião. Mas é assim. Bem, a Lud até perguntou da questão do isolamento, ela falou, 5 dias é realmente o suficiente para quem está assintomático, doutor? Insuficiente? É suficiente. É Ela achou suficiente. pouco, assim, 5 dias. Se eu não Não, é tenho sintomas, suficiente. é isso mesmo. É É suficiente. suficiente. Quem trouxe quem concluiu isso foi o CDC. Hoje eu considero o CDC um dos órgãos mais confiáveis assim para guiar protocolo e diretriz, sabe? E, e eles lançaram isso no final do ano passado. No Brasil eles ainda não tinham adaptado esse cronograma aí de isolamento, e eles mudaram de ontem para hoje. É suficiente, é claro que a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente ainda faz um teste de PCR para ver se já negativou, né? Lá nos Estados Unidos não, eles não precisam. Uhum. Mas, assim, é suficiente e não precisa se sentir mal, assim, que às vezes a gente fica assim, ai, tô sem Eu sintoma e não dei sei. Vai positivo. ver que eu contamino, né? Eu tô nessa. É, E não, aí o João perguntou, até bem em linha com o que você está falando do CDC, que se existem fontes confiáveis para acompanhar, né, essas evoluções dos isso, protocolos e fugir muito da fake news, ou enfim, isso, das notícias complicadas que a gente não consegue entender, né? Seria o isso. CDC essa pessoa? E se no Brasil tem essa fonte que a gente Isso. No Brasil, a fonte mais confiável que vocês vão encontrar é do Ministério da Saúde mesmo. Por quê? Porque se você pegar a bibliografia do Ministério da Saúde, está sendo... Eu olhei, né, essa semana, quando eu estava procurando os slides para fazer, a bibliografia é baseada em instituições muito confiáveis, né? Algumas faculdades brasileiras e principalmente as universidades e artigos americanos. O CDC lá fora é o mais confiável para mim, né? Eu prefiro pensar nos Estados Unidos, porque é uma população americana também, né? É diferente um pouco ali dos estudos da Europa, do que eles estão fazendo para lá. Sim. E aqui no Brasil, o mais confiável é o Ministério da Saúde, porque ele já está compilado, eles estudam os dados epidemiológicos, né? Os estudos de universidades, né? A gente tem a Unifesp, que é muito boa, que está trazendo muita coisa, muito, muito folhetim, muita informação boa e bacana, são bons também. Mas o que é feito do Ministério da Saúde, ele é mais rico, né? Ele pensa mais na população como um todo, né? Não é tão específico ali e tão acadêmico.
Beleza. Rafa, agora para o slide sobre a vacina, né? A Lud disse que tomou as 2 doses de AstraZeneca e o reforço foi com Pfizer. Algum problema? Porque ela viu Não tem AstraZeneca e isso. AstraZeneca. Não tem problema. O que mostra que preferencialmente é melhor fazer o reforço com a mesma vacina que você fez o esquema inicial. Sim. Mas preferencialmente. Mas a gente está comprando menos, a gente está fazendo e comprando menos vacina da AstraZeneca, porque a gente viu aí, né, que grávida não pode tomar, a Sim. AstraZeneca acaba tendo às vezes mais reação adversa, então tá tendo menos. Então muitas vezes a gente está dando outras vacinas para fazer o reforço. E Perfeito. hoje o que a gente tem assim, sendo mais coloquial assim, a Pfizer é a melhor vacina para tomar. Mas, assim, eu não posso falar isso porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, né? Uhum. Muitas E, informações e é, vai de acordo, né, com o leitor. A Reca teve positivou ontem, né? E ela pergunta: é verdade que a dose de reforço está trazendo problemas de coração e ela não ela contraiu Covid, mas não tomou o reforço, se ela deveria tomar? Então são 2 perguntas dela. tá. Então, primeira pergunta, né? É verdade que as pessoas estão tendo problema de coração? Ainda não é verdade, a gente não tem nenhuma evidência disso. É, a gente, se a gente, eu vou dar um exemplo, assim. Finge que eu tomo café todo dia, e aí, um dia, eu, em vez de tomar café, eu tomei chá. E aí, no dia que eu tomei chá, eu tive um infarto. Eu tive um infarto porque eu tomei chá? Não tive. Então, vamos considerar agora assim, fiquei sem vacina durante sem a dose de reforço, né? Eu estava sem vacina. Aí, no dia que quando eu tomei vacina, no outro dia eu tive um problema de coração, alguma coisa assim. Foi isso que causou? Não foi, a gente não tem como provar isso. Como a gente provaria isso? Fazendo um estudo com muita gente, com uma amostra grande, cortando esses vieses, aí sim a gente poderia provar. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas tem um caso, tem 2 casos, tem 20 casos. Existe dados, para você provar alguma coisa, você precisa ter um estudo feito com amostragem grande para provar estatisticamente que isso é verdade. E a gente não tem essa associação hoje, tá? E, Então, e a questão da dose de reforço, quando ela já tinha fazer? feito o esquema, né? Isso. Se você testou positivo, você precisa esperar aí o tempo de isolamento, esperar dar 2 semanas e ter já o período de 6 meses da segunda dose para fazer a dose de reforço, tá? Então, tomei, tomei a vacina, a segunda dose lá em julho, e aí tá em dezembro, pode tomar. Mas eu testei positivo para Covid ontem. Aí não, espera 2 semanas até você acabar, né, seu período de infecção, e aí você toma o reforço. Lembrando que esquema completo com reforço vai me impedir de pegar Covid? Não, mas vai te impedir de pegar formas graves, né? E tinha mais uma coisa que eu queria falar, mas eu esqueci, quando eu lembrar eu falo. A Jana quer saber se. Eita, pera, eu vou falar da Dai primeiro. E se tiver contaminado e tomar a dose de reforço? Pergunta Se tiver difícil. contaminado e tomar a dose de reforço. Tá, tomou, não tem mais o que fazer. Beleza, tomou a dose de reforço, não precisa tomar ela de novo, tá? A princípio. Mas cabe, gente, uma coisa só que eu quero falar, lembrei que eu vou falar. Existem 2 testes para ver se você tem Covid, né? Que é o PCR e tem aquele outro que é o sorológico. O sorológico não vê se você tá, necessariamente, se você tá com infecção ativa, tá bom, gente? Às vezes vem lá, IgG positivo. Isso não quer dizer que você está com Covid. IgG positivo pode positivar porque você simplesmente tomou a vacina. Então, eu quero só ressaltar isso, porque, por exemplo, hoje de manhã eu atendi um paciente que chegou com PCR negativo e tinha um IgG positivo. Aí ele foi lá no hospital, foi se expor, porque ele achou que estava com Covid. E ele estava vacinado e era só simplesmente isso. Ele estava sintomático e aí orientei e fui para casa. Então, assim, só destacando isso, tá? Porque, por exemplo, essa pergunta. Às vezes ela tomou a vacina de reforço, mas o que mostrou que estava infectada era o IgG, o sorológico, né? E não era um PCR. Então, na verdade, ela não tomou infectada, ela tomou só a dose de reforço normal.
ela está explicando, Rafa, que eles estão, né, na casa dela e a mãe dela tomou a dose de reforço ontem. Entendi, entendi. Não, não tem problema. É considerado que tomou, tá? Não precisa tomar a dose de reforço novamente. Não invalida. O que poderia acontecer é ela ficar um pouquinho piorzinha. Entendi. Entendi. Deu um boost de... É, Exato. Aí tem uma que sai. A Lud quer saber se o teste de suave nasal é confiável. o swab nasal é o que a gente é o PCR, né? É confiável. O teste rápido, ele tem sim, né? Uma especificidade menor, mas ele tem uma sensibilidade maior. Como assim? Os testes de rastreio, esses testes grandes que faz para produzir muito, a tendência é a gente fazer falso positivo. A gente faz esses testes para poder pegar mais gente possível. Um ou outro não vai ter de verdade? Beleza, mas pelo menos a gente pegou todo mundo que tem. Então, esses testes são confiáveis se vierem positivos. Ou, se vierem positivos, tá tudo bem. Agora, Eu acho que ela está falando do de farmácia, aquele antígeno. sei, Porém, sei, farmácia. Tá. sei. Eles são menos confiáveis, assim, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, mas também não é uma coisa que assim, não vou acreditar, porque senão a gente nem disponibilizava. Na Europa, até, tem vários países que estão até fazendo isso também. O autoteste, né, que você compra um kitzinho e você mesmo se testa. Eu não sei muito bem como é que ele funciona, mas, assim, são testes que são confiáveis, sim. O que a gente vê, às vezes, dando contradição de resultado, principalmente, é quando é mais porque foi feito em períodos errados, é, que positivaria o teste, né? Pegando aquele período ali que ele ficaria negativo, do que por ele ser um teste ruim, entendeu? Sim, entendi. E é isso. Mas, assim, se você tiver preferência de fazer um PCR em um laboratório, é melhor, claro. Sempre para ter certeza, né? Isso. Mas positivo, por exemplo, deu positivo esse do suave nasal. Precisa fazer um de laboratório para garantir ou um de sangue? Qual é o Não protocolo? precisa. Não O de, precisa. o de sangue, ele é o sorológico, né? Ele só vai mostrar se você tem imunidade e, geralmente, o que mais sai é só IgG. Não, muitas vezes não sai o IgM. E o Sim. IgM que ajudaria a gente a falar se tem infecção ativa. Então, o de sangue não precisa. É, e, desculpa, era se o swab viesse positivo ou negativo? Se desse positivo, por exemplo, tipo hoje eu fiz Acredita, um suave, deu acredita, positivo. acredita. Não precisa fazer de Acredita? Tô novo. acreditando. Acredita e trata. Beleza. Essa foi minha mesmo. A Jana quer saber. Desculpa, a Dai comentou que a mãe dela tá com muita febre. Aí a Renata explicou que ela também tomou a vacina e pegou. E aí ela ficou Uhum. muito ruim. Então, Dai, para você ficar firme aí, que ela tá com muita febre, mas vai melhorar. É, a Vai. Jana, a Jana tá perguntando sobre as crianças. No atual cenário, é aconselhável deixar ir para a escola na faixa de 2 a 5 anos? É aconselhável, mas eu oriento, assim, de ter confiança na escola, né? Que eles fazem o uso de máscara correto na escola. É bom checar, conversar com a professora, conversar com o pessoal da coordenação e orientar bem seu filho. Orientar bem a não compartilhar as coisas, orientar bem a não tirar a máscara, Mas, tá? Rafa, ele nem usa máscara. Ela falou de 2 a 5 anos, eu 5 tenho um de anos? 2 a 5. Não, eles põem tudo na boca, nem não dá para orientar É. nada. Ficam tudo ali na pano. Mas É assim, orar. gente, Senta, Jana, e ora. mas assim, a infecção nas crianças, ela sempre, desde o começo da pandemia, a gente percebeu que os quadros são realmente bem mais leves. Não quer dizer que não vai ter um que vai ficar grave. Não, mas assim, a maioria, grande, grande, grande maioria é leve. Tanto é que a gente não está com pressa de incluir eles no esquema vacinal, tá? O perigo mesmo seria, assim, deles pegarem e passarem para você. Mas já está vacinado, então, assim, é mais uma proteção, né? Perfeito. Rafa, e aí a Renata quer saber como que ela sabe se o IgG dela está alto, se tem uma referência, assim, numérica. Não tem, depende do laboratório. Depende do valor de referência do laboratório, né?
porque tem vários métodos diferentes para poder fazer o teste sorológico, né? Uhum. E aí você compra um kit de um laboratório, depende muito do laboratório que faz. Então o valor é igual o teste, por exemplo, de tireoide, né? Às vezes Uhum. vem valores muito diferentes assim de referência. O que vale é se está positivo ou negativo. Aí agora esse negócio de o meu estava muito baixinho, meu IgG tava, por exemplo, meu IgG estava 400 e fulano estava 600. Quer dizer que o meu está mais fraco que o do outro? Não tem essa associação direta. Tem um Claro que quando é um laboratório valor muito mais próximo quando é um valor muito próximo do valor de referência, a gente orienta a repetir. perfeito. E a Lud quer saber qual que é o laboratório mais confiável, ou se tem algum que você desaconselha. Não conheço, gente, não consigo orientar isso. Acha Desculpa. tudo bom. Chegando lá com o resultado, tá bom. Eu queria saber, Rafa, também, se você acha que a gente vai ter que vacinar para o resto da vida, assim, se vai virar uma vacina Tipo da gripe. que nem da gripe, isso. É, eu acredito que pode acontecer isso sim, pessoal. Eu acho que a tendência é que o coronavírus vai virar. Na verdade, o coronavírus ele já existia, né? Uhum, Antes da pandemia, o coronavírus já existia, era como se fosse esse outro que eu falei, vírus social respiratórios, esses outros uhum, que tem. Mas aí a uhum. gente teve essa modificaçãozinha no perfil dele, né? Ele teve essa mudança aí, e aí a gente muda o nome, né? Quando acontece alguma mutação, alguma coisa assim. E aí piorou. Mas, assim, eu acredito, sim, que a tendência é virar uma vacinação anual, como a da gripe. Perfeito. Rafa, o Dio, né, nosso professor de teatro querido, está aqui perguntando quais os exames para quem teve Covid para avaliar os efeitos pós-contaminação, para monitorar sequelas, por exemplo. Como vocês estão fazendo Tá, isso? tá. Então, a gente não faz nenhum exame. Não precisa fazer exame, não precisa fazer PCR, não precisa fazer sorológico, não precisa fazer tomografia, não precisa fazer raio-x. Realmente não precisa. Porém, se o comprometimento for um comprometimento pulmonar aí o médico que vai avaliar, que é Uhum, importante, por exemplo, chegou um paciente para mim chegou ali, eu falei, cara, esse paciente aí, eu acho que ele está com sequela. Aí eu vou pedir um exame de imagem. O melhor exame seria o exame de imagem, né? Que ou é um raio-x ou uma tomografia de tórax. Mas não é rotina. Não é uma coisa que deve ser adotada de rotina. Né? Às uhum. vezes a gente vê, né? Chega um paciente que deu até uma pneumonia, fez um raio-x, fez uma tomografia, deu pneumonia, entrou com antibiótico, aí fez o esquema de antibiótico, melhorou os sintomas, melhorou o laboratório, aí a paciente quer que você faça uma tomografia, um raio-x para mostrar que está tudo bem, mas não precisa. Até porque pode ser que essa tomografia e esse raio-x venham alterados, mas isso não quer dizer que ela está doente, às vezes é só uma alteraçãozinha que vai melhorar de todo jeito. E radiação, exposição à radiação não é bom. Mas, assim, o exame seria esse, o exame de imagem, para avaliar a sequela, mas ele não é indicado de rotina. Perfeito. A Rê tá até comentando aqui que ela teve, né? A sequela dela foi no fígado e ela tá fazendo exame a cada 60 dias, medindo algumas Tá. coisas. Tem Um algumas sequelas. tipo Tem, TGO e TGP. isso. Aí ela tá fazendo acompanhamento agora. A gente está tendo muitas sequelas extrapulmonares mesmo. Uma coisa bem diferente também que a gente está tendo é dor de cabeça refratária, que continua depois de muito tempo, encefalite, né? Doenças neurológicas estão vindo assim, com muita intensidade, doenças hepáticas também, e algumas coisas de intestino irritável também. Mas isso não é uma coisa de todo mundo, assim, é uma coisa muito de paciente para paciente, a gente tem que lidar com as pessoas de forma diferente porque elas são diferentes. E cada corpo é um corpo diferente, então é mesmo uma avaliação médica. A gente não faz nada de rotina para avaliar sequela. O Dio queria saber sobre especificamente trombose, que afetam tipo a Tá, circulação sanguínea. isso. Pode falar um pouco mais É, dessa a sequela gente tem, a gente tem um teste, que é o dedímero, que avalia isso, né? Ele avalia trombose para o pulmão, que é essa tromboembolismo pulmonar, que é o TEP, e esse estado pró-trombótico, né? A gente pede ele também quando o paciente está mais grave. Então, chega um paciente com COVID, a gente pede raio-x tórax ou TC e pede o dedímero também, além de outros exames laboratoriais. É para todo mundo? Não é para todo mundo. A gente pede só para o paciente que tem indicação. Então, assim, tem pacientes que têm um estado protrombótico. Por exemplo, quem
faz quimioterapia. Essa pessoa, assim, quem faz quimioterapia, além do sistema imune estar mais baixo, o sangue dele está no estado protrombótico, tem mais chance de ter trombose. Ou um paciente que é acamado, que, né, não movimenta. Esses pacientes têm muita indicação de fazer dedímero quando eles pegam Covid, tá bom? Rafa, a Dai fez uma pergunta na hora que estava falando do cancerígeno. Ela perguntou: pacientes com câncer em processo de químio podem vacinar? Então, podem. É uma coisa que eu não tinha certeza dessa informação, eu pesquisei para fazer os slides, ali nas contraindicações eu até não coloquei. Podem sim, mas eu oriento que seja conversado com o paciente para entender bem, assim, né? O que eu Sim. vi é que paciente com câncer, em tratamento com quimioterapia, ou até mesmo pacientes com imunodeprimidos por outros motivos, podem fazer sim a vacina, tá? Rafa, mudando um pouco de assunto, acho que deve Enfim. ser a última pergunta aqui, o pessoal parou de perguntar, mas a Lud queria só para finalizar, perguntar assim, a gente está ouvindo na mídia falando, cara, vai explodir os casos de Covid, Eu acho. é isso mesmo, vocês estão sentindo Sim, isso no dia a dia de vocês sim, lá na com frente? certeza. Lá, com certeza, gente. Eu acho que a gente está tendo aí um... Eu vou até já sair da apresentação, então, e voltar para... A gente não te vê. Aí, pronto, Aí. seu rostinho. A gente está vendo, assim, que está mesmo vindo de novo com tudo mesmo. Acredito que não vamos ter lotações de UTI como a gente teve antes, né? A gente está vendo que a vacina foi um acerto, assim, em cheio. Claro que aumentou a população infectada, vai aumentar os casos graves, mas não tão proporcionalmente como foi anteriormente. Mas, assim, tá muito cheio, muito cheio. A gente está vendo essas variantes, né? A variante Omicron, ela tem uma efetividade muito mais alta. Os casos são leves, mas a gente está vendo, assim, muita infecção. E também muito diagnóstico errado, né? Ou incompleto, porque a gente não sabe se é gripe, não sabe se é resfriado, às vezes não consegue testar para nenhum dos dois. Então, tá, realmente está sendo, eu acredito que vai ser o pior momento, assim, de ter muita gente doente, mas não o pior momento de muita gente morrendo. Ah, perfeito, Rafa. Agora o pessoal apareceu todo junto. Opa, inclusive os meus filhos chegaram. Desculpa o barulho. O Daniel, eu vi, filhote. O Daniel quer saber: minha esposa testou positivo e eu negativo no teste rápido. Aí fizeram um novo teste, estão todos isolados na casa. Eles precisam isolar juntos? Como é? Isola ela de um lado, ele do outro? Assim, tem uma dinâmica do isolamento, assim, né? Você falou do isolamento, mas não essa É dinâmica. muito difícil. Na teoria, o isolamento é pessoal, né? Usar máscara em casa, sempre lavar a mão, não compartilhar as coisas. Mas, assim, a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Então, o que é orientado mesmo é exatamente o que você imagina mesmo, de se isolar e ficar separado. Mas é muito difícil disso acontecer. Então, o que eu oriento é de repetir o teste quando ela acabar o isolamento dela, para ver se o seu continuou negativo, né? Se tiver sintomático, é só repetir o teste mesmo. Mas se tiver sintomático, nem precisa do teste. Cumpre logo os 5 dias junto com ela porque a chance do teste estar errado Inclusive, existe. aqui fugindo e me isolando novamente, que estava aqui sem criança, sem marido, agora voltei para o meu isolamento aqui. Bem, os efeitos colaterais, a Dai de novo, que é a que está com a pessoa que tomou vacina, enfim, Ah, tá. cancerígena, ela está fazendo essas perguntas, e ela falou, os efeitos colaterais da vacina, a tendência é piorar a cada dose ou é relativo, pensando que possivelmente teremos que tomar para sempre? Não, é relativo e não tem tendência de piorar. Na verdade, tem tendência de diminuir, né, os efeitos. Por exemplo, eu tomo a vacina para gripe já tem um bom tempo, assim, anualmente. Eu só tive uma reaçãozinha, assim, na primeira vez que eu tomei. Depois eu nunca mais tive, né? A tendência é seu organismo acostumar com aquele reforço. Se você pesquisar depois, um gráfico assim, gráfico de reforço de vacina, aí você vai ver como é que é. É assim, a primeira vez está assim, aí depois você vai fazendo assim, né? É desse jeito que funciona, até ter um nível que está estável. E, e aí o seu corpo, ele vai reagir de uma forma mais branda na segunda vez. Claro que
tem gente que toma a primeira dose, fala que não sentiu nada, e depois toma a segunda e sentiu horrores. E aí no reforço, aí que sentiu horrores mesmo. Mas assim, é relativo. E eu acho que agora, vamos ver, alguém mais? Vamos lá, últimas perguntas, gente. O Normando tem uma pergunta de quais são os casos que você tem visto no hospital que acabam sendo graves? São pessoas que não se vacinaram? Conta, assim, os Gente, bastidores, né? 90% das internações por conta de infecção por Covid são de pessoas que não são vacinadas ou estão com o esquema de vacinação incompleto. Então, assim, é um reflexo, assim, muito, muito certo de como a vacina reduz os casos graves. E é bem até proporcional com o que a gente sabia, né? Que a vacina reduzia 90%. E é o que a gente está vendo mesmo. Mas, além dessa questão de vacina, a gente vê também grupos de risco que pioram, né? Então, aquelas pessoas obesas, pessoas mais velhas. Claro que vez ou outra a gente vê um jovem que era totalmente saudável, praticava atividade física e internou por conta de infecção por Covid. Mas a gente tem a população de risco. Mas, Pessoal, desculpa, é só para dizer que as últimas perguntas, tá? Então, se você tiver ainda alguma, só para a gente liberar o Rafa no horário combinado aqui. Senão, a gente atrapalha ele. Então, vamos lá. Pode continuar, Rafa. Você ia só falar, te cortei, perdão. mas assim, a principal causa de casos graves é a gente não vacinado. Então, se chega um paciente... Primeira coisa que eu pergunto, quando chega um paciente com sintoma gripal, você está assistindo isso aqui, tal, toma algum remédio e tal. Vacinou? Se a pessoa falar que vacinou, eu já fico bem mais tranquilo. Se ele falou que não vacinou, aí eu já fico bem mais preocupado. Porque é como se assim, agora já era. Se esse for uma forma grave da doença, não tem o que fazer, só vai poder vacinar depois, entendeu? Perfeito, Rafa. Que desespero, né? Meu Deus. A Dione tem a mesma pergunta que eu. Eu fiz o teste, dei positivo, aí fiz o teste no Save, ainda não sei o resultado. Que dia que eu começo a contar o isolamento? É a partir do É, segundo teste positivo? É quando começou o sintoma? Ela tá assintomática, né, na entendi. verdade. Se tiver sintoma, primeiro dia de sintoma, independente da data do teste. Se tiver sintomático, do primeiro teste positivo que vier. Perfeito, Rafa. Porque, sabe por quê? Porque o teste pode dar positivo, a gente vê gente tendo teste positivo até meses depois, né? Porque fica fragmentos do vírus, não quer dizer que está infectando, não quer dizer que está o vírus ativo, mas fica alguns fragmentos no organismo, e aí pode positivar o teste. Entendi. Mas, então, é realmente o primeiro teste positivo. E a Bia está perguntando assim, que algumas pessoas relataram dores nas costas na altura dos rins, as pessoas que ela conhece que deram positivo, como primeiro sintoma. Tem alguma relação, alguma coincidência? É engraçado, eu não tive dor nas costas na altura dos rins. Não é uma coisa que não é incomum, mas não é uma coisa que está atacando os rins, o Covid está nos rins, tá? A dor nas costas às vezes é só pela mialgia mesmo, que é a dor muscular e a região das costas às vezes é um lugar que a gente sente mais, porque é um lugar que a gente não estimula tanto e acaba que a gente sente mais ali a dor, mas Bom. não é nada no rim de ficar preocupado. Não. A última, hein, da Eli, ela falou assim, que quem não toma vacina transmite mais do que quem tomou a vacina. Como pode isso? Meu pai vacinou, minha mãe não, e eu fiquei pensativa, né? É isso mesmo? Quem Calma, não não entendi. vacina transmite mais? Quem não vacina transmite mais. É isso, essa é a pergunta. Por quê? É. Por que quem não vacina transmite mais? Isso. Porque a gente tem duas pessoas, o que não vacinou e o que vacinou, né? Isso. Os dois podem pegar a forma sintomática e sintomática, né? Sim. O que não é vacinado, ele tem mais chance de pegar, de se infectar e transmitir sendo assintomático. O que toma vacina, ele tem mais chance de só não pegar mesmo. Então, ele vai transmitir. Mas, eu quero deixar uma coisa importante clara, é que a gente tem comprovação que o vírus do Covid passa pela roupa, passa pela máscara que você usou e você pegou ali em cima, e aí tá usando a mesma máscara que é descartável 10, 15 vezes. Então, às vezes a infecção não é nem
pelas gotículas. Às vezes é assim, a infecção está sendo por outros fatores. Entendi. Entendi. Tem que ter muito cuidado mesmo, né? Não só É, pela a pessoa, mas a higiene mesmo, limpar a é. roupa, deixar o sapato lá de fora, tudo Isso. aquilo que a gente ouviu falar muito no É. começo. Mas realmente, quem não é vacinado transmite mais, inclusive por isso que as medidas que a gente está tendo de sociais é de se tem uma pessoa não vacinada num lugar fechado, todo mundo de máscara. Rafa, terminamos as perguntas, mas temos um agradecimento da Dai. Ela falou que Uhum. gostaria de agradecer ao doutor, porque tem um amigo fazendo químio que só tomou a primeira dose. Aí você deu a informação, ela vai passar adiante. Obrigada também. Nossa, Tá bom, foi de nada. incrível. A Rê tá aqui, queria que ela desse um oi para você. Como é que tá aí, Rê? Consegue abrir? Deixa eu ver, acho que ela tá no. Rafa, muito obrigada. Amei, Rafa, Larissa, todo mundo. Rafa Lovers aqui no chat, palminhas, obrigada, foi incrível. Acho que a Rê estava ali entre dois processos, então vou falar por Tranquilo. ela. Te agradecer mais uma vez, de verdade, todo mundo dizendo muito obrigada. E vou passar essa gravação adiante mesmo para os nossos beneficiários. Te agradeço mesmo, Rafinha. Obrigado a você, gente, pela oportunidade, né? Sempre bom informação certa, informação confiável é muito, muito válida. Então, tá Então, joia, muito gente. obrigado por poder compartilhar aqui com vocês. Obrigada e desculpa o atraso. Um beijo, gente. Até mais. Tá, Obrigada pela pessoal? participação. Ai, deu tudo certo. Tchau, tchau, pessoal. Podem sair tranquilo. Beijos. Esqueci de tirar uma foto final, mas tudo bem. Obrigada, gente. Beijão. Tchau, tchau. Se alguém tirou, me manda. Tchau, tchau, gente.